Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, que é comprometido com a verdade de Deus revelada no Novo Testamento. Queremos abrir este programa nesta manhã, lembrando a cada um de vocês a respeito do nosso ministério aqui em Taguatinga, em que acontecem as reuniões aos domingos às 18 horas. Vocês são nossos convidados especiais. Anotem aí o nosso endereço, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Inclusive, amanhã, às 18 horas, nós teremos aqui uma forte ministração da Palavra de Deus, trazendo um tema de grande importância. Estamos trabalhando uma série de mensagens, todas ali baseadas ali na oração do Pai Nosso, e amanhã queremos abordar a questão do pecado, quando diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Portanto, quero estender o nosso convite a você que nesta manhã assiste a este programa, a você e a sua família, venham ter comunhão conosco e receber uma forte e poderosa Palavra de Deus, que certamente vai abrir o nosso olhar e vai nos encaminhar para proceder de acordo com a verdade do reino de Deus revelada em sua palavra. Vocês também poderão visitar uma de nossas extensões ministeriais. Nós temos nossa igreja, nosso ministério De Volta à Palavra em Planaltina e também em Goiânia. Ao longo deste programa vai passar aí no seu televisor o endereço de cada uma dessas respectivas localidades. Vamos pegar então nossas Bíblias neste momento, vamos nos acompanhar em mais uma ministração da Palavra de Deus. Estamos falando agora uma série apologética. O que é uma série apologética? É uma série de mensagens que tratam do tema a respeito das doutrinas do Novo Testamento. Fazemos então uma defesa da fé conforme foi pregada por Jesus, pelos apóstolos, pelo apóstolo Pedro, João, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, de maneira que sempre fazemos uma ministração da verdade bíblica conforme se encontra na Escritura, ao mesmo tempo em que fazemos também uma refutação das falsas doutrinas, conforme a própria Bíblia nos orienta e nos adverte contra os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas que têm se multiplicado nesses últimos dias. Depois de termos aqui falado sobre o evangelho da prosperidade, também sobre o evangelho pervertido, que é o evangelho da lei, chegamos agora ao que nós estamos chamando de o evangelho sem Cristo. E talvez alguém possa nos questionar dizendo: ora, como pode haver um evangelho sem Cristo? Haja vista que o evangelho é o próprio Cristo. E é exatamente neste ponto em que nós estamos aqui nos afirmando e estamos aqui asseverando. É porque a própria Bíblia nos fala que muitos falsos evangelhos haveriam de surgir no mundo, de maneira que os muitos falsos evangelhos certamente não pregam, não anunciam e não trazem o Cristo da Bíblia, o Cristo do Novo Testamento, o Cristo que se encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos dos Apóstolos, nas epístolas e então
no Apocalipse, quando então dizemos o evangelho sem Cristo, estamos certamente nos referindo aos falsos evangelhos que, ainda que falem de Cristos, não trazem a verdade a respeito do verdadeiro Cristo. A cada sábado, então, nós trazemos aqui um aspecto desta verdade para que você considere juntamente conosco à luz da Bíblia. E então temos falado a respeito da pessoa de Cristo. Quando o evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus Cristo, segundo os apóstolos, falam então a respeito de Jesus Cristo, eles estabelecem esta verdade que é crucial, que é central e que é determinante. A grande verdade de que Jesus Cristo é Deus. É certo que os falsos evangelhos, eles não podem concordar com essa assertiva bíblica. Eles não podem concordar que Jesus Cristo é Deus em natureza, é Deus encarnado, é Deus se manifestando em carne, é Deus que veio ao mundo se revelar à humanidade. E é por isso que nós então, ao adentrarmos esta questão do evangelho sem Cristo, precisamos de começar asseverando e declarando alto e bom som esta verdade que é central. Jesus Cristo é Deus. Na semana passada, ministramos aqui uma mensagem trazendo uma série de pontos importantes nesse sentido. Vocês poderão inclusive acessar o nosso site de voltaapalavra.com e acompanhar então as mensagens anteriores. Hoje nós queremos seguir adiante, trazendo mais evidências a respeito dessa verdade de que Jesus é Deus, para então, num segundo momento, dentro dessa mesma mensagem, fazermos então as considerações. Por que as falsas religiões, que os falsos evangelhos não podem concordar que Jesus Cristo é Deus? Veja, nós temos aqui em Mateus capítulo 8, vocês poderão acompanhar, quando Jesus Cristo, depois de falar o sermão da montanha, ao descer do monte é dito que logo um leproso se aproximou dele e diz assim o texto: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Veja esse texto, queridos, como que em dois momentos se afirma a divindade de Jesus Cristo. O primeiro é dito que o leproso, ao se aproximar de Jesus, prostrando-se, adorou-o. Ou seja, o leproso adorou a Jesus Cristo. E neste momento, Jesus, ele não rejeitou esse gesto deste homem que desejava a cura. Pelo contrário, o Senhor aceitou aquela adoração como uma adoração devida. E é certo que isso prova que Jesus é Deus, isso prova que o próprio Cristo tinha a consciência de sua identidade espiritual, de que ele era o próprio Deus, haja vista que Jesus não o reprovou. Nós vamos encontrar ao longo de todo o Antigo Testamento o grande mandamento que diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E portanto Jesus Cristo, ao aceitar essa adoração deste homem, ele estava na verdade declarando, mediante esse gesto, que ele aceitava sim essa adoração, porque de fato ele é Deus encarnado, conforme encontramos em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. O segundo momento nesse texto que prova a divindade de Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 8, versículo 2, é o fato de um leproso se dirigir a Jesus Cristo chamando-o Senhor. Do grego, Kyrios, um título que somente é atribuído, tanto no Antigo quanto ao Novo Testamento, somente atribuído a Deus, porque ele, Deus, é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra. Então os irmãos percebem como que o Novo Testamento não somente ele assevera, mas ele ratifica essa grande verdade de que Jesus é Deus encarnado, de que Jesus é o próprio Deus. Há um outro texto, também aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus Cristo, ao ressuscitar, nos é dito que quando então ele aparece aos discípulos
e ali está Tomé presente, nós sabemos pelo contexto que Tomé havia duvidado da ressurreição de Jesus Cristo. Então o texto nos mostra no capítulo 20 que Jesus aparece novamente aos discípulos no momento em que Tomé estava presente. E então Jesus aparece, mostra a eles então as mãos feridas, mostra o lado ferido, e então diz: Tomé, por que você não creu nesta verdade que eu havia ressuscitado? Veja só o que acontece então, capítulo 20, versículo 28, veja na sua Bíblia. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez, nós vemos agora um apóstolo, inclusive, chamando o próprio Jesus de Deus e de Senhor, declarando que Jesus é Deus e Senhor dele. E, portanto, esta é uma verdade que perpassa toda a Escritura, e todo verdadeiro cristão que crê no verdadeiro Evangelho tem a Jesus Cristo não somente por Senhor, mas sobretudo como Deus verdadeiro, porque Jesus é de fato o próprio Deus encarnado, é essa manifestação de Deus entre os homens. E há também mais um texto muito importante que está no livro de Hebreus, no capítulo 1, e isso é importante que você veja, que você acompanhe, porque aqui nós teremos o testemunho do próprio Pai. Veja que agora é o próprio Deus Pai quem dará ao Filho, ou a respeito do Filho, o testemunho de sua divindade. Capítulo 1, versículo 8, referindo-se aqui ao exato momento da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Pense comigo quando o apóstolo aqui vai descrevendo o Cristo ressurreto, que agora ascende aos céus e vai entrando os portões celestiais, ali o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, o Cristo triunfante, quando então o próprio Pai, ao olhar para o seu Filho, declara as seguintes palavras aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que nos diz: mas acerca do Filho declara: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. E agora então não tem como escapar, porque agora é o próprio Pai testificando a respeito do seu Filho. Temos primeiramente o leproso que prostra-se diante de Cristo e o adora como Deus. Temos então o testemunho de Tomé, que é um dos apóstolos do Cordeiro, chamando-o de Deus meu e Senhor meu. E agora o testemunho do próprio Pai, que então, ao dirigir-se ao Filho, no momento de sua ascensão, de seu retorno aos céus, chamando-o Deus, quando diz: o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Então vamos aí reunindo os textos que falamos na semana passada, agora mais esses textos e ainda outros textos que traremos em mensagens posteriores, todos esses textos declarando a divindade de Jesus. Vejam que esta é uma verdade fundamental. Não pode haver verdadeiro evangelho sem que apresente, sem que defenda, sem que fundamente, sem que ratifique esta verdade a respeito da divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Agora, por que então que os falsos evangelhos não podem aceitar esta verdade? Certamente é porque eles partem de equívocos de interpretação da própria Escritura. Pessoas que ao lerem a Bíblia não tiveram uma devida atenção a alguns textos da Bíblia e por entenderem equivocadamente esses textos, acabaram por negar verdade tão essencial, verdade tão principal em toda a Escritura. Então nós vimos que há 3 pontos em que esses falsos mestres, eles tropeçam. Eles primeiramente declaram que Jesus não pode ser Deus, porque eles dizem, porque a Escritura declara que ele foi gerado. E isso nós já resolvemos na semana passada, quando mostramos, lendo ali Salmo capítulo 2,
né? E então, lendo Atos capítulo 13, versículo 33, mostrando como que hoje te gerei, que diz em Salmo, refere-se não ao fato de Deus ter gerado o seu Filho, mas ao fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. O apóstolo Pedro, no capítulo 13 de Atos, nos mostra que essa profecia, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, se refere ao momento em que o Senhor foi ali sepultado no sepulcro, e então como um útero que ali continha e retinha a humanidade de Cristo, quando então no primeiro dia da semana a pedra do sepulcro foi rolada, e ali o Espírito, então, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, permeou o corpo do Nazareno, e então encheu-o de vida, permeou de vida indissolúvel, e ali então nasceu, naquele primeiro dia da semana, o novo homem, o homem por excelência, o homem que vai reinar sobre toda a terra, o homem profético. Ali foi gerada a nova humanidade, o novo homem em cumprimento a profecia de Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas há um outro aspecto, um segundo, no qual também tropeçam certamente os falsos mestres, os falsos teólogos, os falsos apóstolos, os falsos doutores, e por não entender esse segundo aspecto, é que eles continuam equivocadamente a asseverar que Jesus não é Deus. Qual é esse segundo aspecto? É o que está aqui no livro de João Evangelho. Quero que você abra sua Bíblia no capítulo 14, versículo 28, declaração do próprio Jesus, quando ele diz assim, veja, capítulo 14, versículo 28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ia de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, quando as pessoas se deparam com essa declaração de Jesus Cristo, de que o Pai é maior do que ele, porque foi o próprio Jesus quem declarou, o Pai é maior do que eu, então eles dizem, ora, se o Pai é maior do que o Filho, como pode, então, o Filho ser Deus? Aí dizem equivocadamente, no mínimo, ele só pode ser um Deus criado, ou um Deus menor, como diz o catecismo romano, um Deus, né, que é um Deus inferior, porque somente o Pai seria Deus de Deus, luz de luz, ou seja, o Filho seria Deus proveniente de um Deus maior, ou de um Deus verdadeiro, ou de um único Deus que não tem princípio nem fim, mas que o Filho em algum momento, ele nasceu, ou ele foi gerado, razão porque ele declara, o Pai é maior do que eu. Mas veja que essa é uma consideração equivocada, porque nós devemos perguntar à própria Bíblia por qual motivo ou em qual sentido o Filho declara ser menor do que o Pai. Até porque neste mesmo Evangelho, se nós olharmos aqui em João capítulo 10, versículo 30, veja essa outra declaração de Jesus Cristo, quando ele declara, eu e o Pai somos um. Veja que são duas declarações diferentes. Por um lado é dito, o Pai é maior do que eu. Por outro lado é dito, eu e o Pai somos um em essência, um em substância, um em origem. Haja vista que em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nos diz que a origem do Filho é desde os tempos da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele não somente é Deus forte, mas ele próprio é o Pai da eternidade. Então, como compreender e conciliar essas duas declarações de Jesus Cristo? Primeiro, o Pai é maior do que eu. Segundo, eu e o Pai somos um. Então nós temos que recorrer à Escritura e perguntar à Bíblia em que sentido o Pai é maior do que o Filho. Vamos encontrar essa resposta aqui no livro de Filipenses. Abra sua Bíblia no capítulo 2 e veja como que a própria Escritura nos elucida essa questão. Capítulo 2 de Filipenses, a partir então do versículo 5, que nos diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus,
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vejam, amados, como que o apóstolo Paulo nos ensina e nos esclarece essa questão, dizendo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo ele Deus, Deus em natureza, Deus em essência, Deus em substância, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homem. Então, nesse aspecto, o aspecto da obra, o Filho de Deus, sendo Deus, ele se faz homem, ele se faz servo do Pai, ele se faz servo de Yahvé, como em Isaías capítulo 53, nós vemos claramente como que profeticamente já se falava da encarnação do Filho e da obra de redenção que ele haveria de realizar no tempo da sua encarnação, enquanto homem, e ali ele é chamado de o servo de Deus, é o servo de Yahvé. Então, nesse sentido, no fato de ele ter se feito homem, ter se reduzido a uma condição de servo, enquanto homem, na sua humanidade, na sua obra, é que é dito: o Pai é maior do que eu. Haja vista que, nesse tempo da encarnação do Filho, o Filho estava totalmente a serviço do Pai, a despeito daquilo que ele é em essência, como o apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 2, versículo 6, sendo ele Deus, ou subsistindo como Deus, na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele é Deus, ele é igual ao Pai, ele é um com o Pai, entretanto, ele se fez homem, ele se esvaziou-se de si mesmo, nesse sentido, enquanto homem na sua obra, tornando-se, portanto, menor que o Pai. Nesse sentido, poderíamos até declarar, como já declarou um grande estudioso do passado, que não somente o Filho é menor do que o Pai, mas ele se fez menor do que ele mesmo, quando é dito que, sendo ele Deus, ele se fez homem, assumiu a forma de homem. Ou seja, antes da sua encarnação, o Filho subsistia como Deus nos céus, na glória com o Pai. Mas num dado momento, ele se faz menor que o Pai, e ele se faz menor do que a si mesmo, porque agora ele se apresenta em figura humana, ele assume uma humanidade para ser servo, para servir ao Pai, para servir aos homens, para cumprir a vontade de Deus, e é somente nesse sentido que é dito que o Filho é menor do que o Pai. Portanto, não há razão alguma para que os falsos mestres e falsos doutores e falsos pregadores asseverem, contrariamente à Escritura, que Jesus não é Deus, porque a própria Bíblia, ela se encarrega de esclarecer em que sentido o Filho é menor do que o Pai. Há um terceiro aspecto também em que se apegam essas pessoas para negarem o fato de Jesus ser Deus. Certamente são textos que são lidos fora do seu devido contexto. É o texto que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1. É um texto que fala a respeito de Cristo enquanto o primogênito da criação. Abra sua Bíblia, capítulo 1 de Colossenses, versículo 14, 15 e 16, que nos diz assim: no qual, isto é, no Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vejam, amados irmãos, que este é mais um ponto, o terceiro, em que as pessoas se apegam para declarar, ou seja, para negar a divindade do Filho. Quando eles pegam esse texto e dizem, está vendo? Aqui a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Com isso, eles querem dizer que de todas as coisas criadas,
Jesus foi o primeiro a ser criado. Aí eles passam a pregar que Jesus não é Deus. Antes, ele foi o primeiro ser criado pelo Pai. Mas eu pergunto, será que essa expressão, o primogênito de toda a criação, quer dizer exatamente que ele foi criado? Será esse mesmo o sentido da Escritura? Eu quero que você olhe bem para a sua Bíblia, você que está em casa, que está com a sua Bíblia aberta, e então você observe que a própria Bíblia, o próprio texto, ele se encarrega de explicar, de elucidar qual é o significado da expressão o primogênito de toda a criação. Veja o versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, ou seja, esse pois é uma palavra explicativa. Por que que ele é o primogênito? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja o que a Bíblia nos traz. Por que que ele é o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas. A palavra primogênito aqui, ela ganha uma dimensão superior àquela que nós estamos acostumados a ouvir como sendo o primeiro de uma série. Primogênito aqui significa o herdeiro, ou seja, o alvo para que todas as coisas foram feitas, aquele em quem, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas. Veja que se Jesus ele fosse o primeiro a ser criado, como alguns equivocadamente pensam, não poderia ser dito que todas as coisas que foram criadas nele. Porque se ele tivesse sido criado, como é que todas as coisas criadas poderiam ter sido criadas nele? Portanto, a palavra primogênito nesse texto tem o mesmo significado daquela que se encontra em Salmo capítulo 89, versículo 27. Quando ali falando a respeito de Davi, o próprio Deus declara que Davi é o seu primogênito. E eu pergunto, por que que a Bíblia declara que Davi é o primogênito de Deus? Eu pergunto, Davi foi porventura o primeiro homem criado? Certamente não. Davi não foi o primeiro da nação de Israel, porque foi Abraão. Davi não foi o primeiro filho de Jessé, porque ele era o oitavo. Davi não foi o primeiro rei de Israel, porque foi Saul. E eu pergunto então, em que sentido é Davi o primogênito de Deus? É porque ele é o herdeiro de todas as bênçãos messiânicas, sendo ali Davi um tipo do rei eterno, do rei de Israel, do rei das nações, sendo Davi um tipo de Cristo. Então Cristo é o primogênito no sentido de ser ele a razão de todas as coisas, ser ele o alvo de todas as coisas. Jesus, ele é o centro do propósito de Deus, ele é a universalidade do propósito de Deus, ele é o amado do Pai, como diz o texto, por meio de quem, para quem e em quem foram criadas todas as coisas. Jesus é, portanto, a centralidade da vontade de Deus, como nós encontramos em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, em que nos diz que Deus desvendou o mistério da sua vontade, de fazer convergir na pessoa do seu Filho todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, esta é a verdade a respeito de Cristo. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, quer dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o alvo de todas as coisas, ele é a razão porque Deus o Pai criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto existem em todo o universo. Nós queremos parar por aqui, haja vista que o nosso horário já está um tanto avançado, mas não quero deixar de novamente lembrá-los das nossas reuniões aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Amanhã, às 18 horas, vamos ministrar uma palavra de extrema importância, baseada naquela expressão da oração do Pai Nosso: perdoa
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós aguardamos por todos vocês, a você e a sua família, em o nome de Jesus. Tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.